Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você, meu irmão, meu amigo, ouvinte, amante da Palavra de Deus, para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando acerca do avivamento, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, nesse primeiro trimestre do ano de 2023. Estaremos a comentar a lição de número 4, o Ministério Avivado de Jesus. O texto áureo da nossa lição está em Lucas 4:14, que diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. E a nossa leitura em classe está em Lucas 4, capítulo 4, versículos 14 ao 22. A lição ela está dividida, Jesus e a pessoa do Espírito Santo, no tópico 1, no tópico 2, a oração, Jesus e a oração em seu ministério, e no tópico 3, uma vida na unção do Espírito. Nós não estaremos seguindo ipsis literi, o que diz a revista, mas estaremos trabalhando segundo a orientação do Espírito Santo, para trazer algo a mais para o enriquecimento espiritual e também de subsídio para você que porventura ministra a escola dominical. Pois bem, quando falamos logo no primeiro momento sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo, logo no início, onde o Senhor Jesus ele foi concebido no ventre de Maria, nós vamos ver que o anjo ele aparece para Maria e faz a ela uma saudação: salve agraciada. Ou seja, ele manda a ela, transmite a ela uma saudação, dizendo ser ela, Maria, uma mulher agraciada pelo Deus Todo-Poderoso, e anuncia que ela seria mãe do Salvador dos homens. Porém, ela questiona: mas como será isso, visto que não conheço homem algum? Aí o anjo, no capítulo 1 de Lucas, ele vai responder no versículo 35, ele responde a ela: e descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá como a sua sombra. Por isso, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando nós vamos para o Evangelho segundo João, nós vamos ver lá no início: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, ele é a vida de todos os homens. Aí nós vamos para o versículo 14, ainda do evangelista João, que diz ali que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito é aquele que é único, o único do Pai. Aí nós temos fazer aqui uma colocação, que a diferença, porque a Bíblia lá em Coríntios, tanto em Romanos e na epístola de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai falar do primeiro e do segundo Adão, que o primeiro Adão foi feito alma vivente, e o segundo, espírito vivificante. Aí nós vamos ver que o primeiro Adão, ele já nasceu adulto, Deus o fez adulto, Deus o fez perfeito, adulto e sem pecado. Mas este segundo Adão, Jesus, ele passou por aquilo que o primeiro Adão não passou. Ele foi gerado no ventre de uma mulher pecadora, mas ele estava sem pecado, para que resgatasse o homem. Então a obra redentora de Cristo, ela começa já desde o ventre materno. Desde o ventre. Aí o Senhor ele passou por todo o processo de desenvolvimento, o ovo, o embrião, foi formando seus membros, até ele chegar à maturação e pronto para nascer.
Assim foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele foi desde o ventre. A sua presença no ventre já mostrou que algo era diferente dos demais. Porque quando Maria tem esse encontro ali com o anjo, passado alguns dias ela vai até as montanhas ali visitar a sua prima Isabel, mulher de Zacarias, que também já estava no 6º mês gestacional. Ela chega até a sua prima Isabel e a saúda. E quando a saudação bate nos ouvidos de Isabel, a criança saltou no seu ventre. E na sequência nós vamos ver que isso no versículo 41 de Lucas, no capítulo 1, no versículo 41, nós vamos ver que ao ouvir a saudação, a criança saltou no ventre. E em segundo momento, após a criança saltar no ventre, a própria mãe então foi cheia do Espírito Santo. Isso está no versículo 41. E no versículo 42 ela já lança uma palavra dizendo: bendita és tu entre as mulheres. E ela fala ali que ela foi escolhida. Ela fala: eu estou sendo honrada e privilegiada de ser eu, né? Ela fala assim, Isabel, de receber na minha casa a mãe do meu Salvador. Glórias a Deus. E ali ela foi cheia do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele teve uma vida também cheia do Espírito Santo. Ele cresceu como todas as crianças crescem. Ele aprendeu a andar, os seus artelhos foram firmando, ele engatinhou, ele mamou, né? Ele desenvolveu, ele comeu papinha, ele aprendeu a comer a comida de uma criança, ele foi desenvolvendo como qualquer criança. No entanto, a diferença é que a criança nascida já trazia em si a raiz do pecado, e Jesus nasceu sem esta contaminação do pecado. Agora, aos 12 anos, e nós vamos ver que os seus pais, todos os anos iam a Jerusalém, ia na festa da Páscoa. E quando ele completa 12 anos, eles mais uma vez vão para Jerusalém na festa da Páscoa. E ali o Senhor Jesus, ainda jovem, adolescente, com 12 anos, ele fica ali envolvido com as coisas de Deus, lendo a palavra, questionando os mestres, questionando os doutores, ouvindo perguntas e respondendo, fazendo perguntas e ouvindo respostas e conferindo com as Escrituras. O Senhor, ele foi abalizado nas Escrituras desde cedo. Aí nós vamos ver que esse desenvolvimento ele cresceu. A Bíblia não fala ali acerca do período jovem, daquele período que ele cresceu, se desenvolveu até a idade adulta. A Bíblia se cala quanto a isso, apenas fala quando ele tinha 12 anos. Aí nós vamos ver que ele tem uma busca intensiva, né? Ele busca ali desde o princípio ser cheio do Espírito Santo. Essa passagem dele com os doutores está em Lucas, né? No capítulo 2, versículo 42 até o 50, uma vida cheia do Espírito Santo. Aí nós vamos encontrar que alguns embusteiros, não vou dizer pregador e não vou pedir desculpa e nem licença para dizer esta palavra, porque isso é embuste espiritual, e quem comete embuste espiritual é um embusteiro, que fala que Jesus, ele ao trabalhar na oficina do seu pai, ele batia na mesa e na madeira, e transformava a madeira em mesa, transformava as coisas ali e entregava os móveis tudo rapidamente, porque ele usava desses milagres. Isso aí está nas Escrituras apócrifas, que não é inspirada por Deus, e Jesus não queimou etapa na vida. Jesus não queimou etapa na vida, ele foi passo a passo na obediência, ele trabalhou, homem de dores e experimentado no trabalho. O que sabemos na história
extra-bíblica, é que o seu pai veio a óbito e ele assume o comando da casa, ajudando ali a criar os seus irmãos mais novos, e isso ele vai até a idade dos 30 anos. Passado isso, nós vamos ver, como diz o nosso comentarista no tópico 2, vai falar uma vida de oração. Aí vem-se a pergunta: se Jesus é filho de Deus, como vimos na lição anterior dos sínodos, que foi discutido se Jesus era Deus ou se não era Deus, se ele era homem ou não, e aqueles dois sínodos, né, que identificou que Jesus, o de Nicéia, que Jesus era 100% Deus. Depois nós vimos ali o de Constantinopla, que ele era também 100% homem. Da Calcedônia, ele era homem e foi reconhecido que ele era 100% homem, 100% Deus. Nós vamos encontrar aí que o Senhor Jesus, ele era 100%, tinha as duas naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual, homem e Deus, Deus e homem. Pois bem, quando nós vimos, aqui vai abordar a oração para explicar, para entendermos essa questão da oração, é que Jesus ele inicia o seu ministério. E qual foi o início do seu ministério? Com 30 anos, porque lá em Números capítulo 4, versículo 3, vai dizer que um sacerdote, para ser sacerdote, ele precisa começar aos 30 anos. E nós vimos que Davi, ele foi rei, foi profeta, mas não foi sacerdote. Nós vemos que Samuel, ele foi profeta, ele foi profeta, ele foi sacerdote, mas não foi rei. Agora, o único que trouxe o tríplice ministério sobre a sua vida foi Jesus, 100% homem, 100% Deus. E ele foi rei, profeta e também sacerdote. Agora, para o início desse ministério, para o início do seu ministério, e quando falamos em ministério, o que é a palavra ministro? Ministro não é o ser grande, é ser pequeno. Ministro, ela vem da palavra minister, que quer dizer o menor, que quer dizer servo. Então o ministério é servil, ele é serviço, ele é obra, ele não é exaltação, mas é posição de humilhação. E quando o Senhor Jesus, ele nesse exercício ministerial, em se tornar, o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E Paulo, quando ele escreve ali em Filipenses, né, que ele despiu-se da sua glória, né, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Achado na forma de homem, ele assumiu a posição de servo. E na condição de servo ele foi obediente, e nesta obediência ele foi até a morte, e morte de cruz. Nós vemos aqui, nesta sequência, os passos da humilhação de Cristo, mas depois nós vemos a sua exaltação. Por isso Deus o exaltou soberanamente, deu nome acima de todo nome, do que estão na terra, no céu. Então, na terra, no céu, ou no céu, na terra e debaixo da terra, ele deu um nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor. Então, da mesma forma que ele desce, o Senhor, o Deus, o Pai, o exalta soberanamente. E o Senhor Jesus, ele teve uma busca intensa pelas Escrituras, ele procurou cumprir as Escrituras. Ele leu as Escrituras, ele viveu as Escrituras. Tanto é que lá no Sermão do Monte, ele diz, nem um tio, um jota da lei. Ele fala, eu não vim abrogar a lei, eu não vim mudar, não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. E disse mais, nem um tio, um jota da lei cairá, sem que antes tudo seja cumprido. E ninguém conseguiu cumprir a lei, somente Jesus conseguiu cumprir todos os mandamentos que estavam na lei de Moisés. O Senhor, ele cumpriu todos os mandamentos. E nesta questão, por este convívio com a palavra, o Senhor também foi
ouviu do Espírito, ele também recebeu o chamado ministerial, e ele obedeceu esse chamado. Eles tinham a possibilidade de rejeitar, porque o Senhor, ele viveu na condição humana, ele não usou a sua humanidade para sobressair, muito pelo contrário, nesta limitação humana, ele atendeu o chamado, e ao atender o chamado, ele assume uma humildade absoluta, Lá em Efésios 4:11, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, ele vai falar que o Senhor Jesus, ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Nós vemos esses ministérios que o Senhor deu, querendo aperfeiçoamento do santo para o exercício do ministério. No entanto, Jesus também, ele viveu esses ministérios. Nós vamos encontrar lá em Hebreus 3:1, quando o escritor aos Hebreus, ele fala assim aos santos, aos santos participantes da vocação celestial, considerem que o Senhor Jesus, ele foi o que? Apóstolo e sumo sacerdote, que o Senhor Jesus foi apóstolo e também sumo sacerdote. E na sequência da carta aos Hebreus, nós vamos ver que ele foi segundo a ordem de Melquisedeque. Ele também foi o sacerdócio, que é superior ao sacerdócio aarônico. Aí nós vamos, Mateus 21:11, vai dizer assim, quem é esse? É Jesus de Nazaré, é o profeta de Nazaré. A população via e reconhecia e assim o identificava Jesus como profeta. Então ele foi sumo sacerdote, ele foi apóstolo, ele foi profeta. E quando vamos para Lucas 4:18 e 19, que aliás faz parte aqui do nosso texto, da nossa leitura em classe, nós vamos ver que o espírito de evangelista estava sobre ele. Ele também foi evangelista. Em João 10:11, nós vamos ver que ele também foi pastor. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus também foi mestre. Em João 3:2, Nicodemos diz que ele era mestre. Maria, quando o encontra depois da ressurreição, que ela não o reconhecia, aí ele fala para ela, Maria. Quando ele usa a expressão Maria, ela reconhece que era Jesus. Ela diz Rabone, que quer dizer meu mestre. Rabone, meu mestre. E também Jesus foi diácono. Lá em João 13, capítulo 13, versículo 4 até o 17, nós vamos ver que depois daquele cerimonial da ceia, da Páscoa, o Senhor Jesus, não da ceia, da Páscoa, ele cinge-se de uma toalha, pega uma vasilha com água e lava os pés de cada um dos seus discípulos. Aí Pedro até fala, não, o Senhor não fará isso comigo, mas ele diz, se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Aí Pedro diz, não somente os pés, Senhor, mas lava também as mãos e a cabeça. E o Senhor diz, não precisa lavar as demais coisas, porque tudo já está limpo pela palavra, mas nem todos. Por quê? Porque Judas estava lá, inclusive Judas teve os seus pés lavados na humildade do Senhor Jesus Cristo. Então ele demonstra essa situação de humildade. Ele foi na posição de servo. Às vezes na igreja há uma situação no púlpito que precisa de algum trabalho diaconal. E tem presbítero que senta no púlpito, ele não se move para fazer um mato, que normalmente o diácono faz, mas na falta do diácono, ele não se move para fazer, ele se julga grande, ele se julga alto demais para fazer um serviço diaconal. Então, quem age dessa maneira, vai aprender com Jesus, leia João 13, estude os evangelhos e você vai aprender a humildade que o Senhor Jesus Cristo nos ensina através do seu comportamento, através do seu ensino, através da sua vida, porque Jesus viveu a humildade absoluta. Ele é o mestre no quesito humildade. Pois bem, aí nós vamos já caminhando para o final da nossa lição, uma vida na unção do Espírito. Uma vida na unção do Espírito. Para falar na unção do Espírito, o que precisamos entender? Nós vimos aqui que o Senhor, ele começa o seu ministério,
Nós vimos aqui que ele precisou orar, que ele orava. Essa oração que o Senhor Jesus fazia, era para buscar como homem, como nós devemos fazer para buscar a presença de Deus. O Senhor Jesus não aproveitou-se da sua condição de Deus, mas ele ficou na posição de homem, e como homem ele orou, ele buscou a presença do Pai. Assim é como nós devemos agir. Aí eu dividi aqui em 7 atos. Em 7 atos a vida do Senhor Jesus não são. Primeiramente, nós vamos ver no seu ministério esses 7 atos do Senhor Jesus. O primeiro deles foi o batismo. O batismo. Por que o batismo? O batismo, João estava lá no Jordão e a mensagem de João é essa: arrependei-vos, arrependei-vos. Mas o Senhor Jesus se aproxima de João e quando João olha, João vê que o Senhor Jesus não tinha pecado. Ele diz: eu é que careço, porque eu sou pecador, eu que careço ser batizado por ti, e não ao contrário. Mas o Senhor disse: basta para que se cumpra as Escrituras. Ele sabia o que estava lá no profeta Isaías. Então João aceita e faz. Quando o Senhor Jesus, ele que não tinha pecado, passa pelo simbolismo do batismo do pecador, neste momento acontece que o Senhor Jesus, da posição de santo, na posição de Deus encarnado, ele mergulha na água como pecador e se levanta na condição. Ele se levanta, ele não tinha pecado, mas como um homem, sujeito ao pecado. Ele assume a posição do pecador no batismo. No batismo, Jesus assume a posição do pecador. Então esse foi o primeiro ato, assumiu a posição do pecado. Segundo ato, nós vamos ver que em Mateus capítulo 3 e no versículo 16, Mateus, nós vamos encontrar o seguinte: que o Senhor Jesus, quando ele sai da água, desce sobre ele o Espírito Santo, o céu se abre e ele vê descer sobre o Senhor Jesus o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousa sobre ele. Os céus ainda abertos, brada uma voz, em Mateus 3,17, o Pai fala com ele: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ali nós vemos, nesse momento, a Trindade manifesta: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim nós vemos o segundo ato no ministério de Cristo. O seu terceiro ato, após ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Ali ele passa 40 dias jejuando, ele não come, ele não bebe. Então ele foi levado para o confronto direto com Satanás. Ele se manifesta a Satanás como filho de Deus. E ele vai para o confronto, porque até então ele vivia como homem comum do povo, mas sem pecado. Agora não, ele assume a posição de filho de Deus e chega para Satanás: eu estou aqui para vencê-lo, para confrontá-lo, para derrotá-lo. E ali ele tem o seu primeiro embate direto com Satanás. Após os 40 dias de jejum e oração, ele passa pela tentação. É o confronto. Aí nós vamos ver o quarto ato, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 13, que o Senhor ele sai ali de Nazaré, vai para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum, ele que é uma cidade beira-mar, ele habita ali, forma ali residência e começa então ali o seu ministério.
ele fixa a residência lá em Cafarnaum. É o início do seu ministério. E a partir dali, ele já começa ato contínuo. Ele vai na posição profética de Isaías capítulo 9, versículo 1, que fala de Zebulon e Naftali, a Galileia das nações. Então ele vai para esta região. E desta região, então, ele começa a exercer o seu ministério, que seria o quinto ato. Ele começa então a formar ali os seus discípulos, a chamá-los um após outro. O sexto ato, o Senhor, após formar, trazer assim os seus discípulos, então ele se dá a conhecer ao mundo, de uma forma específica na Galileia. Depois ele vai à Judéia, ele anda ali por aquelas regiões, ali beira-mar, do mar de Tiberíades, em toda aquela região, e também em algumas inserções fora das terras, como ele foi a Samaria. Nós vemos lá em João, quando ele vai ao encontro da mulher samaritana. E após essas inserções nestas regiões, o Senhor Jesus, ele vai de encontro ao pecador, que é o sexto ato. Ele vai ao encontro do pecador, e ali neste encontro nós vemos três fases, como o pastor Severino Pedro ele aponta. A fase do conhecimento, que é o primeiro ano, a fase do conhecimento, ele vai conquistando fama. No segundo ano do seu ministério é o ano da popularidade. É o ano da popularidade. E no terceiro ano é o ano da oposição. É onde as coisas começam a se fechar para o Senhor e para levá-lo até a cruz. Que é o sétimo ato do seu ministério. Debaixo da unção do Espírito. Ele então vai para o sétimo ato, que é a cruz do Calvário. E ali na cruz do Calvário, ele paga o pecado que ele não cometeu. Ele não cometeu pecado, mas ele paga o pecado ali, na cruz do Calvário. E lá na cruz, nós vamos ver que em Mateus capítulo 27 e o versículo 50, ele fala que o Senhor deu um brado de alta voz. Em Marcos capítulo 15, 37 também vai dizer um grande brado, e ali ele rende o Espírito. Mas em Lucas, nós vamos ver que o Senhor, ele diz alguma coisa nesse momento. Ele diz alguma coisa. Ele fala ali, ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas em João, no capítulo 19, versículo 30, vai dizer um detalhe. Ele vai usar a expressão tetelestai, que quer dizer, que era relativo, uma palavra que quer dizer assim: a conta está paga. A conta está quitada. E Paulo usa essa expressão lá na carta aos Gálatas. A cédula do pecado, que de alguma forma nos era contrária, ele arrancou do meio de nós e cravou-a na cruz. Ali o Senhor, ele vê que tudo está pronto. Ele diz: está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi o sétimo ato do seu ministério. E assim nós chegamos agora para concluir aqui esta lição. Nós temos aqui 7 pontos também para fazer o fechamento da nossa lição. O primeiro deles: ao entregar-se à morte, ele garante a vida. Porque ali, quando ele passa, ele entrega, ele diz, lá em João, ele fala: vocês querem me matar, mas vocês não têm poder sobre mim. Eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tornar a tomá-la. Por que eles não tinham poder? Porque Jesus não tinha pecado. E sem pecado não existe morte. Mas o Senhor, então, ele entrega a morte. Ele entrega-se à morte. Ele dá a sua vida para nós. E em nosso lugar. Porque aí nós vamos entender que nós temos uma segurança. Lá em Coríntios 15, 54, fala: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Lá no capítulo 15 é o grande capítulo que vai falar e ensinar a respeito da ressurreição. Ao ressuscitar, ele firma a esperança de vitória. Coríntios 15, 54, tragada foi a morte pela vitória. O terceiro ponto: ao ascender, ele promete o Espírito Santo.
O Senhor Jesus, ele vai lá em Atos 1 e 8, ele vai dizer, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E junto ao Pai, ele envia, ele é recebido nos céus, ao lado do Pai, ele envia o Espírito Santo, que se cumpre em Atos 2, de 1 a 4. E ali o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, desceu sobre a igreja. E ele faz também, o quinto ponto, ele faz da igreja a sua extensão aqui na terra. Nós somos a extensão de Cristo aqui na terra. Atos 1 e 8. E ser-me-eis testemunhas, tanto Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele faz da sua igreja a sua extensão. O sexto ponto, ele está com a igreja, ele não a abandonou. Em Mateus 28 e 20, ele diz, depois de falar da grande comissão, no versículo 19, e fechando no versículo 20, ele vai dizer o seguinte: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele não diz estarei, olha o tempo verbal, eu não estarei, eu estou presente. E também ele voltará, o sétimo ato, ele voltará para levar a sua noiva às mansões celestiais. Apocalipse 22 e o versículo 20, certamente cedo venho. E aí, como diz o evangelista João, o escritor do Apocalipse, amém, ora vem Senhor Jesus, amém.